Em livro recém-lançado no Brasil, o neurobiólogo americano Robert Sapolsky, especialista em comportamento, tenta explicar por que o ser humano viaja na maionese. Ele não sabe, mas o seu livro é sobre isso. Ele é professor de biologia na Universidade de Stanford e também atua como pesquisador no Quênia, país que visita anualmente para estudar o estresse em uma população de babuínos selvagens, alvo de seu ainda relevante artigo de 1990, publicado em Scientific American, intitulado Stress in the Wild. O livro foi lançado em agosto no Brasil pela Companhia das Letras. Chegou aqui 4 anos após o lançamento nos Estados Unidos, onde foi considerado um dos melhores do ano pelo Washington Post e pelo Wall Street Journal. Roberto Sapolsky esclarece que cientistas costumam viajar na maionese ao tentar explicar por que o ser humano viaja na maionese. Ele diz que os cientistas tendem a trabalhar com foco estreito, porque gastam uma quantidade enorme de tempo e de esforço se especializando em uma pequena área da ciência. O perigo está em decidir que esta pequena área da ciência representa o universo inteiro e explica tudo. É o que ele pensa. O ser humano adora valorizar o objeto de seus esforços e muitas vezes embarca em uma cegueira deliberada para inúmeros outros fatores que também podem explicar o que ele está tentando explicar. O que fascina o ateu Sapolsky é o mistério de neurônios serem iguais e usarem as mesmas moléculas para funcionar, seja em humanos, seja em um chimpanzé, seja em um rato de laboratório ou um caramujo marinho. Não são nem moléculas similares, são iguais. Assim como são os mesmos genes que codificam a mesma fosfatase, por exemplo. O que nos difere? Será que basta reunir neurônios suficientes e simplesmente surge a complexidade que nos caracteriza? Em entrevista à revista Galileu, perguntaram a Sapolsky o que seria possível fazer para superar viagens na maionese, como aquelas que surgiram da polarização que houve nos 4 anos do governo Trump. O que ele diz? Não há meios de chamá-los de volta à razão. Por mais que você tente apresentar fatos que deveriam convencê-los a mudar, mais fortemente eles se agarram ao que já acreditam. É necessário entender quais são os fatores emocionais que levam uma pessoa a essa situação. E com as redes sociais, você simplesmente ouve seus próprios pontos de vista serem gritados no seu ouvido 24 horas por dia, se você quiser. E melhor ainda, elas dão as ferramentas para você decidir o porquê de o outro lado estar mentindo. É como uma barreira em que você pode passar a vida toda recebendo informações totalmente erradas, compartilhadas por pessoas que se parecem e agem como você e com quem você mantém relações muito gentis. É um mundo todo seu, onde é possível ficar isolado. Perguntado sobre o que uma pessoa deve fazer para entender suas próprias atitudes e parar de ficar viajando na maionese, Sapolsky dá a receita. Ou a pessoa tem que desconfiar de seus primeiros reflexos de julgamento e voltar uma segunda, uma terceira ou uma 50ª vez, dizendo: de onde isso veio? A solução passa por reconhecer de onde vêm nossas vulnerabilidades emocionais e trabalhar duro para entender como chegamos onde estamos, os processos internos da nossa mente. Todos chegaram aonde estão por causa de suas próprias histórias e das coisas internas às quais só a pessoa tem acesso. Na verdade, o ser humano não decide mudar, ele só muda forçado por circunstâncias pelas quais ele passa. Tudo pode ser alterado dramaticamente pelas circunstâncias, diz Sapolsky. A conclusão que se pode extrair do livro de Sapolsky, que eu ainda não li, é: nunca tente convencer o viajante da maionese usando a racionalidade, usando argumentos e fatos. Nada disso funcionará. Entendeu? Tente fazer perguntas. Quando você passou a acreditar nisso? O que ou quem te convenceu?
Por meio dessas perguntas, há uma pequena chance de você fazer o viajante descobrir por si mesmo os processos emocionais que o levaram a passar a acreditar. Eu já disse uma vez e vou repetir, nem aqui nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem na França, onde seja lá for, o viajante da Monet não tem cura.